Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula sobre o nosso querido direito. Antes de iniciarmos, eu vou dar um resumo para vocês do que foi falado na aula passada. Senta que lá vem a história. Vimos na aula passada que a ética é baseada no dever ser, certo? E, através da ética, existe ética objetiva e ética subjetiva. Ética objetiva é aquela que a gente tem do indivíduo mesmo. E a ética subjetiva é aquela que transpassa por nós, certo? Essa ética que transpassa por nós, ela vai se tornar amoral. Como assim? Não entendi. Quando eu digo isso, é porque a nossa conduta vai ser vista por outras pessoas e essas pessoas podem gostar ou não. E as pessoas que gostam dessa conduta, essa ética subjetiva, elas vão se ligar a nós, gerando uma conduta que chama-se moral. Então, essa ética subjetiva vai gerar grupos que têm uma realidade afim, ou seja, uma afinidade ética, e essa afinidade ética dá-se o nome de moral. No futuro, ela se torna uma moral que é tida por aquele grupo. E aí é aí que se criam as chamadas bolhas sociais. O que é uma bolha social? Olha, imagine que existe um condomínio. Um condomínio é, por exemplo, uma bolha social. Quando eu digo bolha social, é porque você precisa entrar nesse condomínio primeiro, você precisa ter acesso a esse condomínio. E esse condomínio é uma realidade fechada. A menos que abra uma porta do condomínio, você não pode entrar. É a mesma forma, é assim que acontecem as bolhas sociais. É um conjunto de várias realidades, vindas o quê? De conjuntos de éticas subjetivas que se tornam morais, ou seja, se tornam regras dentro daquele grupo, esse conjunto, sendo que a pessoa não larga a ética objetiva, mas sim deixa uma parte dela permear, que cria moral, certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É como se muda uma realidade de outra pessoa. Lembrando que eu estou falando de realidade cultural. Lembra-se da aula anterior, sem ser a de ética outra, sobre a realidade física e a realidade cultural? Lembra-se? Então, olha só como é que são as aulas. Uma puxa a outra. É exatamente isso. Estamos falando aqui da realidade cultural, ou seja, realidade entre pessoas. E para você mudar a realidade de uma pessoa, primeiro ela precisa abrir a porta. É o primeiro detalhe que eu tenho. Por isso que as bolhas sociais não mudam, porque a porta está fechada. E depois que você consegue adentrar essa porta, existem várias casas lá. Então, se cada casa dessa daí estiver fechada, não entra. É simples assim. Por isso que as bolhas sociais não mudam, porque elas têm trancamentos de realidade. E também é óbvio que isso existe. Como, por exemplo, pessoas que têm a ética pautada no bem, ela nunca vai ficar de bem, por exemplo, vai conversar com uma pessoa que tem condutas éticas efêmeras. Quando eu digo efêmeras é que são fracas. Elas não se batem, não possuem afinidades. Então, uma vai estar com porta fechada e a outra também. Não tem como se comunicar, a não ser que elas, pelo menos, compreendam um lado da outra. Isso daí é outro detalhe. E o que acontece quando existe essa compreensão entre os dois lados? Existem as portas fechadas, mas existe leis de boa vizinhança, não é? Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque isso não faz parte disso. E também não faz parte do livro de Miguel Reale. Isso que eu estou dizendo é coisa minha, baseado em todos os estudos que eu já fiz na minha vida. Eu cheguei a essa conclusão. Mas é bom você levar em conta isso e pesquisarem por si mesmos isso que eu estou dizendo. E por isso, e agora que eu terminei essa parte, essa pequena introdução de quase levou a porra do vídeo todo, eu vou
Vamos agora a direito e moral. Direito e moral, como vocês viram, conjunto de éticas subjetivas que gera a moral, só que a moral e a ética, elas precisam ter um equilíbrio, que é chamado de bem social, que é regulado pelo direito, embora seja escrito direito e moral, porque ele não vai botar direito e social tal, porque fica meio estranho, então por isso que eles botam direito e moral. E o que o direito regula? Ele regula preceitos indispensáveis à paz social. Vocês estão vendo o que eu disse? Eu disse isso anteriormente quando eu falei sobre o bem social. O que o direito regula? Vou falar mais uma vez. Ele está regulando o bem pessoal, que é o bem de cada um, e ele também está regulando os bens comuns, que são aqueles que todos têm um interesse comum, bem coletivo. Juntos, esses geram o bem social, que é aquilo que o direito regula. E ele só pode regular aquilo que é indispensável para a paz social. Ele não pode regular tudo. Enfim, existem 3 teorias que foram levadas em conta para dizer sobre essa relação que tem entre a moral e o direito. Existem 3. Um que dizia que o bem social ele não pode satisfazer nenhuma das partes. Ou seja, não pode satisfazer o bem comum, muito menos o bem pessoal. Ou seja, ele é totalmente fora da moral. Vocês podem ver que aqui existe aquele cunho extremamente positivista. É o positivista extremista esse aqui. Não existe moral no direito. É aquilo que é a lei seca, aquilo dali foda-se. É basicamente isso que essa teoria diz. E como representa essa teoria? Ele representa essa teoria com 2 círculos, um separado do outro, que significa que o direito está separado da moral. É basicamente esse. A outra teoria, que é que as pessoas conhecem como círculo concêntrico, diz que o direito está dentro da moral e ele deve ser permeado pela moral. Bem louco! Isso indica o quê? Que o bem social satisfaz todos os lados. Vamos levar a lógica, vamos para a lógica sobre isso que está dizendo aqui, certo? Então significa que o direito ele é totalmente moral, então ele satisfaz os bens de cada um e ele satisfaz os bens coletivos. Só que vocês não veem um certo choque, porque não existe um equilíbrio, significa que ele satisfaz, é meio utópico isso, não é? Então significa que eu satisfaço o bem pessoal. Cada uma pessoa é satisfeita e o bem comum também é satisfeito, sendo que, se você ver, existem grupos com interesses diferentes. Então existem certas coisas que para certo grupo vai ser imoral e certas coisas que vão ser amorais. Então existe esse lado, existe o amoral, que é aquilo que não está dotado de moral, e existe o imoral, que é aquilo que está contra a moral dos grupos, ou de um grupo. Então, vocês podem ver que essa teoria do círculo concêntrico, ela, na realidade, ela não se baseia muito naquilo que acontece nos fatos. Então, como até diria Caio Coppola, contra fatos não há argumentos. Tá sabendo legal. Então não tem como, na realidade prática, isso dar certo, essa teoria concêntrica. Uma vez que, se você levar pela lógica, a ética, ela é amoral. A ética objetiva, ela é amoral. Agora, algo imoral é aquilo que existe moral. O que pode ser imoral? Como, por exemplo, ética subjetiva pode. Agora, a ética objetiva não. Ela sempre será amoral, porque ela é individual. Entendam isso. E o direito, ele se pauta por éticas objetivas também, na hora que ele faz as normas. Entendem? Então significa que ele também é amoral. Lembrem-se disso, porque isso não, novamente, isso também não está no livro. Isso é um conceito meu, levando pela lógica. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Está aí na tela o desenho. Vocês vão ver aí, já está aí. É o círculo maior da moral e o círculo menor do direito. Então o direito está dentro da moral. Esse é o símbolo que representa o círculo concêntrico, antes da gente ir para o próximo tópico. E qual é a teoria majoritária? É a chamada círculos secantes. O que é o círculo secantes?
O bem social interliga o indivíduo e o coletivo. Olha só, está de acordo com tudo aquilo que eu disse anteriormente. Se lembram-se? Exatamente. Existem coisas amorais dentro do direito. Mas só que ele também se liga em certos preceitos morais, porque ele está ligado com grupos, não só com normas, não só com a ética. Entendam isso. E essa é a teoria majoritária, os círculos secantes.